Graça e paz, amados. Vamos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Mas antes eu quero agradecer a todos os inscritos. Batemos a meta de 1000, graças a Deus. E eu quero agradecer a cada um dos irmãos que oraram e que também compartilharam os nossos vídeos. Eu quero mandar um abraço para o meu irmão novo lá em Macapá. Ele me mandou uma mensagem na sexta-feira dizendo que faltavam 5 pessoas para completar 1000 e que ele estava divulgando o nosso canal. Então, graças a Deus, alcançamos a meta e vamos marcar logo uma live para nós estarmos ao vivo conversando acerca da palavra de Deus. Queridos, eu quero continuar a mensagem, o que precisamos para continuar no caminho da salvação. Eu quero trazer aqui mais um tópico dessa mensagem. Nós vamos trazer vários tópicos dela. Nós falamos sobre ser prudentes, né? E agora nós vamos continuar. Mateus capítulo 10, do versículo 16 ao versículo de número 23. Ainda no versículo 16, Jesus diz: eis que vos envio como ovelha para o meio de lobos, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Então nós falamos sobre prudência e agora nós vamos falar sobre ser simples, né? Jesus ele disse que nós devemos ser simples como as pombas. Irmãos, a simplicidade ela vai muito além de nós não termos posses nesse mundo, de nós não termos roupas boas para nos apresentarmos em ocasiões especiais. A simplicidade ela vai muito além disso. A simplicidade ela está dentro de nós e nós a expressamos através das nossas atitudes, através da nossa vida, através do nosso caminhar, através do nosso cotidiano. Então ser simples, né, é algo assim muito profundo. Eu conheço pessoas que são pobres, extremamente pobres, mas são orgulhosas, né? São pessoas que não têm humildade, e isso não é ser simples. E eu conheço pessoas que são bem-sucedidas financeiramente, que são simples, são pessoas humildes, são pessoas, né, que têm assim uma simplicidade muito grande. Então, ser simples é um desafio para as nossas vidas. Eu lembro de um sonho que eu tive. Deus fala muito comigo em sonhos. E eu tive um sonho onde um homem chegava comigo e ele dizia para mim: eu sou um anjo do Senhor e eu estou aqui para falar com você acerca do Evangelho. E ele dizia: o Evangelho é simples, os homens quem complicam as coisas. E ele disse: Jesus é o maior exemplo de simplicidade que se deve seguir. E é verdade, irmãos. Jesus é o maior exemplo de simplicidade, né? Então nós vamos falar sobre este tópico na mensagem O que precisamos para continuarmos no caminho da salvação. Irmãos queridos, Jesus, ele ressuscitou a filha de um homem importante, um homem religioso chamado Jairo. Está em Mateus capítulo 9, do versículo 18 em diante. Esse homem, ele era um homem importante, como diz, líder religioso, que ao ver a sua filha morrer, ele então foi procurar Jesus, ele foi pedir socorro para Jesus. E Jesus, na sua simplicidade, o abençoou, ressuscitando a filha dele. Mas Jesus também, ele ressuscitou a filha de uma viúva, o filho de uma viúva pobre. Essa história está em Lucas capítulo 7, do versículo 13 em diante, onde Jesus ele se compadece do filho da viúva de Naim, né? A Bíblia diz que estava passando ali, né, as pessoas que estavam levando o menino para enterrar, né, o velório, né, o funeral. E aí Jesus então ele se compadece desta mulher, ou seja, Jesus é o nosso maior exemplo de simplicidade, né? Jesus ele se compadecia tanto do rico como do pobre, né? Tanto do importante como do anônimo. Então Jesus ele é o nosso maior exemplo. Jesus ele visita Zaqueu, né? Ele surpreende Zaqueu. Eu acho isso lindo, irmãos. A Bíblia diz que Jesus passaria por Jericó e Zaqueu ficou sabendo disso
E então ele decide subir na árvore para ver Jesus, porque ele era de baixa estatura. E aí Jesus olha para cima e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém entrar em tua casa. Então Jesus ele foi visitar este homem rico. Ele se hospedou na casa deste homem rico. Ele disse: hoje me convém pousar em tua casa. Mas Jesus também, irmãos, ele foi atrás de um homem, né? Um homem que estava à margem da sociedade. Um homem que não tinha valor para a sociedade da sua época, né? Um homem que estava dominado por demônios. Está em Lucas, capítulo de número 8, do versículo 26 em diante, a história do gadareno. Então Jesus ele se compadece, não apenas, né, do rico, mas também do pobre. Jesus ele é simples e na sua simplicidade ele abraça a todos. Na sua simplicidade, Jesus abençoa a todos. E sabe o que eu acho lindo, irmão, nessa história? Eu acho tremendo demais. Nos versículos 38 e 39, a Bíblia diz que quando aquele homem, ele pediu para Jesus que ele queria ir com Jesus. Olha a simplicidade de Jesus. Jesus disse assim para ele: não, volte para sua casa e mostre para sua família o que Deus fez por você. Irmãos, se fosse nos dias de hoje, muitos iam contratar televisões, muitos iam fazer vídeos para jogar no YouTube e dizer assim: olha aqui o que eu fui capaz de fazer. Olha aqui, eu libertei esse homem aqui que era endemoniado, esse homem aqui que vivia à margem da sociedade. Mas não, olha o exemplo de Jesus. Olha a simplicidade de Jesus. Ele disse: vá e mostre para a sua família o que Deus fez por você. Isso é lindo, irmãos. Jesus poderia dizer: vá e mostre para a sua família o que eu fiz por você. Não, Jesus disse o que Deus fez por você. Eu acho isso tremendo, irmãos. Eu acho isso lindo demais. Isso mostra, né, a humildade, a simplicidade do Senhor. E essa humildade, essa simplicidade que nós precisamos seguir, né? Precisamos tomar como exemplo. Eu nunca me esqueço, irmão, de quando eu comecei a minha caminhada. Eu conheci um pastor e eu vi ele um dia conversando com um irmão. E aí ele dizendo para o irmão, ele falando assim: olha, eu sou pastor, eu uso calça de linho, eu uso terno e gravata, eu ando bem arrumado mesmo, porque eu sou servo de Deus. E como servo de Deus, eu tenho que ter o melhor. E aquele outro irmãozinho simples, né? Irmãozinho simples, se envergonhando ali diante de uma atitude daquela, né? Ou seja, isso não é, né, um exemplo, isso não é algo para ser feito, não é algo para ser dito, né? Então Jesus ele era simples, irmãos. Você olha para João Batista, um homem simples. Eu fico imaginando João Batista saindo do Rio Jordão ao meio-dia, né? Ele que se vestia com roupa, né, com couro de animais, pele de animais, né? Eu imagino ele saindo ali meio-dia dentro do Rio Jordão, indo para o sol quente, né? Ou seja, ele era um homem simples, irmão. Ele não era um homem que vestia terno e gravata, ele não era um homem que usava um sapato tão brilhante que dava de se ver, né? Dava de se pentear nele. Não, ele era um homem simples. No entanto, Jesus disse que entre os nascidos de mulher, João Batista foi o mais importante de todos. Ele era um homem simples, morava no deserto, né? Comia gafanhoto com mel. Era um homem simples. Ele não era um homem que comia filé todos os dias, não era um homem que tinha posses, ele não era um homem que tinha roupas finíssimas. E você olha para aquele exemplo lá do rico e Lázaro, né? Lázaro era um pobre, um homem que era cheio de feridas, cheio de chagas, né? Que tentava comer as migalhas que caíam da mesa do rico, enquanto que o rico se vestia de roupas finíssimas, né? Roupas caríssimas. E aí você olha o final da história e você vê quem é que foi, né? Quem é que foi salvo, quem é que foi abençoado. Na verdade, foi aquele mais simples, irmãos. Então nós precisamos olhar para o Evangelho e nós precisamos seguir o exemplo de Jesus e sermos simples como ele era, né? Amável.
Irmão, Jesus era uma pessoa simples demais, né? Jesus, ele se compadece daquele centurião rico, né? Que pediu a ele que curasse o seu servo, mas Jesus também se compadeceu, né? De dois homens cegos, né? Jesus se compadece do centurião, está em Mateus capítulo de número 8, irmãos, capítulo de número 8, do versículo 5 em diante. E Jesus se compadece de dois cegos, lá em Mateus capítulo de número 9, do versículo 27 em diante, né? Então, irmãos, eu vivi na política e eu sei bem o que eu vou dizer para você. Tanto o gadareno, que vivia à margem da sociedade, como os dois cegos que procuraram Jesus, se fosse hoje, por exemplo, no período político, eles não tinham nenhum valor para os políticos. Por quê? Porque os políticos, quando alguém os procuram, eles perguntam logo, você tem título? Então o valor da pessoa para o político é o título, porque o título significa dizer que a pessoa vai votar, né, para aquele político. Eu vivi na política há 16 anos, eu sei bem o que eu estou dizendo. E Jesus, irmão, ele se compadeceu dessas duas ou dessas três pessoas sem nenhum interesse. Jesus morreu por você na cruz sem nenhum interesse. Jesus derramou a sua vida por nós sem cobrar algo em troca. Até porque o que nós tínhamos para oferecer para Jesus em troca, né? Nada. Então Jesus ele é o maior exemplo que nós temos para seguir no quesito de simplicidade, né? Em Atos capítulo 10, nós encontramos um homem, centurião, Cornélio. A Bíblia diz que ele era um homem rico, mas ele era um homem simples. Ele era um homem humilde, ele era um homem que ele ajudava os pobres, ele não era um homem avarento, ele não era um homem que fazia da sua riqueza, né, o seu orgulho, né? O orgulho dele não estava nisso, ele cuidava dos pobres, ele ajudava os pobres e além disso, ele buscava o Senhor, né? Uma pessoa simples, uma pessoa humilde, ela reconhece que precisa de Deus. Ela reconhece que sem Deus ela não é nada. Um dia, eu costumo dizer, irmãos, que o homem sem Deus é pior do que aquele lixo. Sabe aquele lixo que você, dona de casa, junta durante a semana inteira e aí para jogar, né, para o caminhão da coleta passar, né, e recolher. Aqui, por exemplo, aqui em casa, o carro do lixo ele passa 3 vezes na semana. E eu costumo dizer que o homem sem Deus, ele é pior do que esse lixo que nós juntamos para jogar no lixo, né? Eu costumo dizer isso. E uma vez, eu falando isso no culto, teve um irmão que ele discordou de mim, ele divergiu, né? Com todo direito, é claro, ninguém é obrigado a concordar com tudo que você faz, né? E aí ele disse que não concorda com essa afirmação que eu falo, porque ele disse que o homem é a coroa da criação de Deus. Só que nós precisamos entender, né, que a humanidade, a raça humana caiu, e ela caindo, ela foi, né, a raça humana ela foi contaminada, né? Ela foi, contaminada pelo pecado. E quando isso aconteceu, irmãos, o homem já não era mais já não foi mais quem ele era, ou seja, a natureza foi modificada, a própria terra, irmãos, ela passou a produzir espinhos, quando Deus não criou a terra para produzir espinhos, né? Então, nós precisamos compreender que com a queda da raça humana, todos nós caímos, todos nós fomos contaminados pelo pecado, né? Eu lembro de um sonho recente que eu tive, onde eu estava em um lugar muito bonito, eu enxergava no sonho, e aí uma voz dizia para mim, uma voz se identificava e dizia, eu sou Jesus. E ele dizia, mas você ainda não pode me ver, porque você ainda está habitando em um corpo corrompido pelo pecado. E ele disse para mim, está chegando a hora de você vir para cá. Está chegando a hora de você vir morar aqui neste lugar, né? Então, nós seres humanos, nós infelizmente temos um corpo, né? A nossa carne é uma carne que foi contaminada pelo pecado, né? Haja visto, irmãos, que a própria Bíblia diz que a nossa carne milita contra o Espírito. E nós precisamos ser simples, precisamos ser humildes
para compreender que nós precisamos do Senhor. Irmãos, o Evangelho é muito simples, né? O Evangelho, ontem eu estava meditando, eu preguei sobre Gideão, e ali em Juízes capítulo 8, ali no capítulo 8, quando Gideão, os líderes de Israel pedem para Gideão ser o governador deles. E Gideão disse, não, quem vai governar vocês é o próprio Deus, né? Só que Gideão, ele fez uma coisa horrível. Ele pegou os brincos, né, o ouro que os israelitas haviam tomado dos midianitas, e ele fez um ídolo e colocou na sua cidade. E a Bíblia diz que o povo abandonou o Senhor, o povo abandonou a Deus para ir adorar o ídolo que Gideão fez. Talvez qual tenha sido a atitude de Gideão? Eu vou fazer um ídolo, né, uma imagem, e todo mundo vai lembrar do que eu fiz. Todo mundo vai lembrar de que eu fui usado por Deus para libertar o povo, né? Ou seja, talvez ele quisesse reconhecimento, talvez ele tivesse feito aquilo ali para que ele ficasse na lembrança, não é? Mas na verdade, irmãos, o homem simples, ele faz o que Jesus fez. O endemoniado de Gadareno lá já estava liberto, né? E disse, Senhor, deixa eu ir com o Senhor. Ele disse, não, volte para casa e mostre para sua família o que Deus fez por você. Isso é lindo demais, irmãos. Eu tenho um vídeo aqui no canal, onde eu mostrei a gravação de um pastor dizendo para o povo se revoltar contra Deus, e que ele pagaria o pecado do povo, pagaria o pecado da revolta. Isso não é ser simples, irmãos. Ser simples é seguir o exemplo de Jesus, né? É abraçar quem precisa ser abraçado, é restaurar quem precisa ser restaurado, né? Jesus foi restaurar Pedro, né? Jesus, naquele episódio lá de João capítulo 8, quando aquela mulher foi apanhada em adultério e ela foi levada diante do Senhor, e Jesus ali abraçou ela, né? Abraçou no sentido de perdoar, no sentido de proteger, quando Jesus disse, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra, né? Isso é ser simples. Só que muitas vezes, irmãos, nós agimos o contrário, né? Olha aí, Senhor, essa mulher foi apanhada em adultério, a lei de Moisés diz que ela deve ser morta deve ser apedrejada até a morte, né? Se fosse nos dias de hoje, talvez muitos diriam assim, é verdade. Talvez muitos dariam força, talvez muitos até incentivariam aquela mulher a ser apedrejada, mas Jesus, ele a protegeu e disse, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Jesus não saiu de perto dela, Jesus não a abandonou, Jesus não a deixou. A Bíblia diz que quando todos foram embora, ficou só ela e Jesus. E aí Jesus disse, mulher, cadê os teus acusadores? Todos foram embora. E aí Jesus disse, nem tampouco eu te condeno, vá e não peques mais. Irmão, sabe qual seria a atitude de muitos hoje? Pecou? Eu não quero você perto de mim. Talvez a pessoa nem tenha pecado, mas alguém de repente desconfia, né? Ah, o fulano fez alguma coisa, né? O fulano fez alguma coisa contra mim, ou o fulano cometeu, eu não quero ele perto de mim. Eu não quero ele fazendo parte eu não quero ele no hall dos meus amigos. Eu não quero ele na igreja, eu não quero ele próximo a mim. Não é isso, não foi isso que Jesus fez. Não é isso que Jesus faz. Então, que possamos seguir o exemplo do Senhor e que possamos ser simples, como Jesus disse que deveríamos ser. Amém? Queridos, eu quero encerrar mais esse tópico da mensagem, o que precisamos para continuarmos no caminho da salvação, e nós vamos gravar outros tópicos dessa mesma mensagem. Amém? Ore comigo em nome de Jesus. Querido e eterno Deus, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse momento especial. Pai querido, eu quero te agradecer, Senhor, por termos conseguido bater a meta de 1000 inscritos aqui nesse canal. Pai querido, queremos te pedir, Senhor, a tua graça, a tua misericórdia, a fim de que possamos alcançar o maior número de pessoas para o teu reino, Senhor. Pai querido, que essa mensagem, ela possa entrar em nossos corações e que ela possa produzir, Senhor, arrependimento, mudança em nossas vidas. Pai querido, que possamos seguir o exemplo de Jesus, porque é o maior exemplo a ser seguido. Pai querido, nós te glorificamos e nós te exaltamos.
em o nome do Senhor Jesus. Queridos, que o Senhor Jesus seja glorificado e exaltado para todo sempre. Amém, amém, e que Deus nos abençoe.